Olá, pessoal! Professor, o que é isômeros? Isomeria você está procurando na internet? Olha um detalhe, galera, que é importante que você perceba. Você que está se preparando para a prova do Enem ou algum concurso que no edital consta isomeria, acompanhe essa aula e reconheça quais são os tipos de isômeros presentes em um composto orgânico. Roda a vinheta pra gente, vai lá! Galera, olha isso, ó. Os isômeros são compostos, galera, que apresentam para nós a mesma fórmula molecular. E é importante que você lembre, o que vai ser diferente, ou o que será diferente para nós, é o que nós conhecemos como a fórmula estrutural. Tudo bem? Professor, calma aí. Como assim a mesma fórmula molecular? Imagine, galera, que eu esteja trabalhando, como esse meu primeiro exemplo, com uma cadeia carbônica que tem aqui para nós 4 átomos de carbono. Vê se você concorda aí, ó. Eu tenho 4 carbonos, a fórmula seria C4. Repare que existem aqui para nós 8 átomos de hidrogênio. Olha o que eu fiz agora. Eu montei uma cadeia carbônica, também com 4 carbonos, e eu coloquei ali uma dupla ligação. Vê se você concorda? Aqui faltam 2 hidrogênios, aqui falta um só, aqui faltam 2 e aqui faltam 3. Concorda que essa molécula tem para nós 4 carbonos? Olha o hidrogênio, galera. 2, 3, 4, 5. 5 com mais 3 são 8. Olha o que nós gostaríamos que você percebesse. Se tiver a mesma fórmula molecular, porém a fórmula estrutural ela é diferente, nós estamos diante de um tipo de isomeria. Essa isomeria em especial é chamada de isomeria de cadeia. Tem a mesma fórmula molecular, só que mudou o tipo de cadeia carbônica. Uma cadeia fechada e uma cadeia carbônica aberta, ok? A parte de isomeria, galera, ela é dividida em isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria ótica. Professor, o que é uma isomeria plana? Existem alguns tipos de isômeros, galera, que formarão para nós isômeros plano. Um deles, novamente, é a isomeria de cadeia. Olha o que nós gostaríamos, galera, que você enxergasse, ó. Eu estou pegando novamente uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Repare que essa cadeia, ela é uma cadeia normal, ela não tem ramificação. Olha o que eu fiz de novo, ó. Eu montei uma cadeia carbônica também com 4 carbonos, só que agora tem uma espécie de uma ramificação. Se nós completarmos com os hidrogênios que aqui estão faltando, eu preciso que você veja que essa fórmula molecular tem um total de 4 carbonos e tem um total de 10 hidrogênios. Se nós completarmos essa fórmula ou essa molécula aqui do lado direito com os hidrogênios que estão faltando, eu preciso que você veja novamente, ó. Também tem 4 carbonos e apresenta 10 hidrogênios. A fórmula molecular é a mesma, só que a fórmula estrutural é diferente. Esse composto chamado de butano, esse composto para nós metilpropano. Novamente, essa para nós é chamado de isomeria de cadeia. Tem a mesma fórmula molecular, só que a cadeia carbônica ela é diferente, ok? Existe um outro tipo de isomeria chamado isomeria de posição. O nome é sugestivo, né? Posição. Nós iremos alterar apenas a posição ou do nosso radical, ou da nossa insaturação, ou do grupo funcional. Professor, como assim do radical? Galera, olha isso, ó. Estou pegando como meu primeiro exemplo uma cadeia carbônica que apresenta 5 átomos de carbono. E eu coloquei um radical metil na posição de número 2. Aí eu peguei novamente uma cadeia carbônica também com 5 carbonos e eu coloquei um radical metil pendurado na posição de número 3. Repare que a quantidade de carbonos vai ser exatamente nos dois casos. Tanto essa cadeia do lado esquerdo quanto essa cadeia do lado direito tem um total de 6 carbonos e se você contar os hidrogênios, eles apresentarão para nós um total de 14 hidrogênios. Como são alcanos, galera, o número de hidrogênio para nós será o dobro de carbono mais 2. Ou seja, teria para nós 14 hidrogênios. Tranquilo? Olha um detalhe que eu quero que você perceba ainda, ó. Imagine que agora eu peguei uma cadeia carbônica com 4 carbonos que seja e eu tenho aqui uma dupla ligação. Se eu montar uma cadeia também com 4 carbonos e eu mudar a posição dessa dupla ligação, também é chamado isomeria de posição. Eu quero que você perceba que esse composto do lado esquerdo, o nome dele seria but, tem uma dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono de número 2, então ficaria ó, but-1-eno. Esse do lado esquerdo, galera, a dupla ligação, se você analisar, ela está entre o carbono 2 e 3. Esse meu composto, a nomenclatura seria but, vê se você concorda comigo, existe ali uma dupla ligação, ficaria but-2-eno. Ou ainda, eu poderia ter o 2 aqui na frente, 2-buteno. Poderia ter 1 aqui na frente, 1-buteno. Eu ainda falei com vocês que nós poderíamos mudar a posição do nosso grupo funcional. Olha um detalhe, galera.
Estou pegando uma cadeia carbônica com 3 carbonos, eu tenho um álcool, que é um OH, pendurado no carbono de número 1, propan-1-ol. Olha o que eu fiz novamente. Peguei uma cadeia carbônica com 3 carbonos, coloquei um álcool agora no carbono de número 2. Esse para nós seria o propan-2-ol. Se você contar todos os carbonos e os hidrogênios, eles darão com certeza a mesma fórmula. Vê se faz sentido. Ó. Aqui faltam 3 Hs, falta 1, faltam 3. A mesma coisa, ó. Aqui faltam 3 hidrogênios, aqui faltam 2 e aqui faltam 2. Vê se você concorda comigo. Quantos carbonos tem no total, Eva? Carbono tem um total de 3. Quantos Hs tem no total? 3, 4, 5, 6, 7. Com mais esse hidrogênio, existe 8 hidrogênios. E repare, galera, tem um oxigênio. Tem aqui para nós um oxigênio. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Olha os hidrogênios, ó. 3, 6, 7, 8, 8 e um oxigênio. Essa para nós é chamado de isomeria de posição. Tranquilo? Vamos adiante, galera. Olha agora, galera. Existe uma isomeria que vem com o nome de compensação ou metameria. Toda isomeria de compensação ou metameria é aquela que tem a mesma fórmula molecular, porém mudará a posição do heteroátomo. Professor, peraí, o que é mesmo um heteroátomo? Lembra que hétero é diferente, átomo, átomo diferente? Olha o que nós precisamos, galera, que você perceba. Ó. Tô pegando um éter que tem aqui para nós 2 carbonos de cada um dos lados, conhecido como etoxietano, ou ainda, galera, diéter, né? Dietílico, ou também conhecido como éter sulfúrico. É importante saber disso, hein? O oxigênio aqui para nós, ele está fazendo o papel de heteroátomo. Agora olha o que eu fiz, ó. Eu estou mudando o oxigênio ou a posição do heteroátomo. Tome cuidado, hein, galera? Isso não é uma isomeria de posição. Toda vez que você tiver a mudança da posição de um heteroátomo, esse tipo de isomeria é chamado isomeria de compensação ou metameria. Eva, quais elementos formam o heteroátomo? O mais comum de aparecer em provas, ou é no oxigênio, ou é com o nitrogênio. Nós poderíamos ter ali algumas mudanças de posição quando você tem um éster. Olha um detalhe, ó. Eu estou pegando aqui por acaso 2 ésteres, tá? Que agora eu vou fazer isso, ó. Dupla O, a mesma coisa. Coloquei 3 carbonos para lá. Agora olha o que eu fiz. Coloquei um carbono, dupla O. Olha um detalhe, ó. Tem 5 no total. Aqui já tem 1. Agora eu tenho que colocar 4 carbonos para cá. Se nós analisarmos, galera, e se nós contarmos todos os carbonos e hidrogênios que teríamos nessa estrutura, vai dar exatamente a mesma coisa, tanto no meu exemplo de cima quanto no exemplo de baixo. Repare, ó, tenho 4 carbonos com mais esses 5, então ficaria C5. Quantos hidrogênios, Eva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com mais 3 dá 10. E existem 2 oxigênios. Olha no de cima, galera. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 carbonos. Olha os hidrogênios. 3, 6, 7, 8, 9, 10. E os oxigênios, 2. Professor, mudou a função orgânica? Não. A função continua sendo para nós, nesse caso, um éster. Nesse caso, repare que eu estou mudando a posição desse heteroátomo. Ou seja, é um tipo de isomeria conhecido como compensação ou metameria. Tranquilo? Bora lá. Professor, estou prestando Enem, apareceu falando sobre isomeria de função. Galera, o que vai acontecer? Vai ter para nós a mesma fórmula molecular, só que mudará a função orgânica. Professor, como assim a função orgânica? Olha isso, galera. Normalmente, quando nós temos um álcool, é possível nós formarmos éteres. Peraí, Eva, como é? Imagina de novo, eu tenho um álcool etanol. O álcool etanol tem essa estrutura que eu estou montando aqui, composto de novo chamado de etanol, ou também conhecido, galera, como álcool etílico. Lembra disso todo mundo? Álcool etílico. Professor, dá para formar um éter com esse composto? Sim. Olha um detalhe, galera. Estou montando um éter dessa maneira. Repare que aqui do lado direito, esse composto, né, a nomenclatura seria metoximetano, ou também conhecido como éter dimetílico. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. Quantos carbonos, Eva, tem nesses 2 casos? Galera, me ajudem. 2 carbonos. Quantos Hs? 3, 4, 5, 6. 6 Hs. 3, 6 Hs. Um oxigênio e um oxigênio. Perguntas, galera, que poderiam surgir na prova de vocês. Qual desses 2 compostos apresenta o maior ponto de ebulição? O álcool, como tem ligação de hidrogênio, ele apresentará para nós o maior ponto de ebulição. Toda vez que o composto tem ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição dele é maior. Tranquilo?
Então, esse é o nosso primeiro isômero de função. Tem que mudar a função orgânica, Eva. Tem que mudar a função orgânica. Beleza, galera? Olha isso, galera. Se nós tivéssemos também aldeídos, é possível nós formarmos cetonas. Claro, né? A cetona tem que estar ligada em um carbono secundário. Então o aldeído tem que ter no mínimo 3 átomos de carbonos. Vocês lembram que o aldeído é um dupla OH na ponta da cadeia carbônica? Vocês lembram que a cetona tem um dupla O no nosso carbono secundário? Professor, mas e a fórmula molecular? Galera, me ajudem novamente. Vocês conseguem ver que tem 3 carbonos, tem 6 Hs e um oxigênio? Esse composto do lado esquerdo, a nomenclatura, ó, prop, ligação simples an, como é um aldeído, termina com al, propanal. Aqui do nosso lado direito, repare que também tem 3 carbonos. Seria prop, ligação simples entre os carbonos an, como é uma cetona, termina com ona, conhecido como propanona. Lembra disso? Nós estamos ainda falando sobre isomeria de função, beleza? Se nós tivéssemos, galera, o que nós conhecemos, né, como os ésteres, então se eu tiver éter, eu consigo formar o que nós conhecemos como ácido carboxílico. Pessoal, é importante vocês perceberem, e aqui nesse momento da aula, como vocês já viram funções orgânicas, até serve como uma revisão. Então, professor, eu preciso conhecer essas funções. Precisa conhecer. Então, novamente, ó, peguei um éster que tenha, tá, ó, 3 carbonos que seja, um dupla O, um O e 2 do lado de lá. Eu quero que você perceba que aqui está faltando 3 hidrogênios, faltam 2 e faltam 3. O nome desse éster tem 3 carbonos, ficaria assim, ó, prop, ligações simples entre eles, an, aí ficaria oato, vê se você lembra disso, 2 carbonos lá do lado direito, de etila, propanoato de etila. Tenho 5 carbonos no total. Se eu montar um ácido carboxílico, qualquer que seja, tá, que tenha 5 carbonos, eu preciso que você veja que a fórmula molecular vai dar exatamente a mesma coisa. Professor, quantos carbonos no total? Tem 5 carbonos. Quantos Hs, Eva? Hs, 3, 4, 5, 6, 7, com mais 3 vai dar 10 e tem 2 oxigênios. Viram isso? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com mais um H, 10 e um oxigênio. Galera, repare, ó, eu mudei a função orgânica. Isso é um éster, aquilo para nós chamado de ácido carboxílico. Existe mais um, galera, que nós conhecemos como isômero plano, que aí poderia aparecer com o nome de tautomeria. Olha como ele ficaria. Logo, para finalizar os isômeros planos, existe um tipo de isomeria chamado de tautomeria ou conhecido como os tautômeros. São compostos que nós temos enol, que são compostos que são instáveis, que eles estão em equilíbrio em sistema fechado e formará para nós um aldeído. Professor, peraí, um enol forma aldeído? Se o OH, galera, estiver na ponta da cadeia ou no carbono primário, ele produz um aldeído. Vê se você consegue perceber, ó. Estamos pegando aqui, então, 2 carbonos com uma dupla ligação. Coloquei o OH. Olha como eu estou representando o OH. Pode ser dessa maneira? Novamente aí, teríamos aqui um hidrogênio e aqui para nós faltam 2 hidrogênios. Esse composto para nós, ele é conhecido como enol, né, Eva? Sim, tem 2 carbonos. Tem 2 carbonos, o nome seria, ó, etenol. Eva, o que vai acontecer, galera? Momento carência do professor, olha isso, ó. Vai quebrar essa ligação, vai quebrar e vai quebrar. Tem um elétron disponível, eles produzirão uma dupla ligação aqui, ó. Eu preciso que você veja que esse nosso composto, ele ficaria representado com 2 carbonos, olha isso, ó. Esse elétron, galera, ele irá se ligar com esse elétron. Ele irá produzir para nós uma dupla ligação nessa posição com o H, olha um detalhe, esse hidrogênio vem para esse carbono se ligando com esse elétron. Então irá produzir o H para cá e os 2 hidrogênios que aqui estavam. Se eu tiver um enol de um carbono primário, ele produz para nós o que nós conhecemos como um aldeído. Esse aldeído, por sua vez, a nomenclatura seria para nós, ó, etanal. É importante você lembrar desse detalhe. Eva, você falou que enol também forma acetona? Deixa eu mostrar para vocês, olha isso, ó. E como que o enol, Eva, forma acetona? Olha isso, galera. Enol formando cetona, nós precisaríamos ter uma estrutura que o OH ele esteja para nós, vê se faz sentido aí, em um carbono aqui, se você analisar, ó, com a dupla ligação, e o OH em um carbono secundário. Eva, o que vai acontecer? Galera, o mesmo esquema.
Para nós, entre outras palavras, a gente precisa que você perceba isso, ó. Essa ligação química ela vai ser rompida, esse elétron vai ficar disponível e esse elétron vai ficar disponível. Essa ligação do H, ela também vai ser rompida. Por que isso acontece, Eva? Porque enol, el são compostos instáveis. Eu preciso que você veja isso, ó. Esse elétron aqui, ele irá se ligar com esse elétron e ele produzirá uma dupla ligação. E esse hidrogênio vai se ligar nesse carbono. O nosso composto orgânico ele vai ter uma estrutura com 3 carbonos, o O que aqui estava e a dupla ligação que vai ser formado nessa posição. Esse nosso composto aqui do lado direito, ele é o que nós conhecemos, galera, 3 carbonos, propanona. Então existem situações que eles dão uma reação que ele descreve, né? O propen 2-ol irá produzir que compostos em um sistema fechado? Produziria para nós a propanona. Tranquilo? Galera, essa é a nossa aula falando sobre isomeria plana. Repare que ela é um pouco mais extensa, é porque realmente é um conteúdo bastante complexo. Estude isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixe também. E a gente se encontra posteriormente, galera. Até mais. Tchau, tchau.